Não parece. Mas antes de Superman e Lois, a última vez que o Super-Homem teve uma série própria foi em Lois e Clark, de 1993. A DC regula tanto seus personagens principais que eles acabam restritos ao cinema. O que é uma pena, pois como Superman e Lois demonstra, podem render boas séries. Em Smallville, que passou de 2001 a 2011, Clark não é chamado de Superman, sequer de Superboy, e só veste o uniforme clássico no último episódio. O personagem só ganhou um refresco com o Arrowverso, reaparecendo em Supergirl. Só na segunda temporada Kal-El realmente aparece, interpretado por Tyler Hoechlin. Ele de vez em quando aparece na série, mas não muito, afinal a série é da prima. Aos poucos ele participa dos tradicionais crossovers, com a mitologia se expandindo enormemente no ótimo Crise nas Infinitas Terras, com direito até a Brandon Hall repetindo seu Superman. Junto do Clark de Tyler Hoechlin, apareceu a Lois Lane de Elizabeth Olsen. E a química dos dois foi tão boa que Greg Berlanti olhou para os executivos do CW e ficou evidente que tinha um material para uma série própria, ainda mais com Arrow encerrada, Supergirl e Lendas do Amanhã em suas últimas temporadas e Flash com destino meio incerto. A série começa com algo desnecessário mas sempre bom, uma rápida recapitulação da origem do Super-Homem, sua vida como Clark Kent, e seu romance com Lois Lane. A história avança para um ponto onde o planeta diário está enfrentando dificuldades, com a popularização da internet. Ao mesmo tempo, logo após se casarem, enfrentaram a barra mais pesada que tiveram, mas batalharam a grana e seguraram legal quando os gêmeos vieram. Lois Lane e Clark Kent são pais de 2 gêmeos adolescentes. Jonathan é bem ajustado, esportista, garoto modelo. Já Jordan é um nerd com ansiedade social, meio gótico, tímido, recluso e rebelde, que toma remédios controlados e faz terapia. Mesmo sendo a criatura mais poderosa da Terra, Clark não é feliz. Ele está prestes a perder o emprego, e suas obrigações como super-homem se sobrepõem às suas obrigações como pai. Ele negligencia Lois e os gêmeos, ao ponto de perder uma sessão de terapia com Jordan. Como Clark é uma pessoa essencialmente boa, isso dói muito internamente. Ele negligencia até a própria mãe, e quando ela liga na manhã seguinte, Clark acha que vai reclamar de por que não a foi visitar na noite anterior. Quem está na verdade ligando é a médica. Martha teve um derrame, e Clark não estava lá. A tragédia dos Kent se repete. Em Smallville, para o funeral, os Kent encontram vários antigos amigos, inclusive Lana Lane, ex-peguete de Clark, agora casada com um bombeiro. Eles têm uma filha adolescente que é crush do Jordan. Um ponto muito bom na série foi que os filhos não sabem do segredo do pai. Clark não quer que eles fiquem remoendo se são humanos ou aliens, se possuem poderes ou não, ou pior ainda, se um terá poderes e outro não. Isso poderia ficar chato bem rápido, mas no primeiro episódio os dois sofrem um acidente, sobrevivem miraculosamente, começam a fuçar o celeiro e acham a nave que trouxe o pequeno Kal-El para a Terra, e Clark é obrigado a revelar seu segredo. Como tramas paralelas, temos uma grande corporação de um bilionário malvado que estranhamente não é o Lex Luthor. Ela comprou secretamente o banco de Smallville, que está executando a hipoteca do sítio. Os Kent possuem a opção de vender tudo em Metrópolis e se mudar para o Kansas. Clark decide que era isso que Martha queria, e Lois começa a usar seus superpoderes de jornalista para investigar o interesse de uma megacorporação em uma cidade do interior. Os meninos não ficam muito felizes, ainda mais depois que Jordan descobre que Sarah Cushing, seu crush, tem namorado. Isso dá início a uma briga em uma festa, com todos os jovens da cidade se pegando na porrada. A briga termina quando Jonathan é espancado. Isso dispara um gatilho em Jordan e ele usa sua visão de calor para explodir uma caixa de fogos de artifício, ferindo um monte de gente, dando polícia, bombeiro, etc. Ao mesmo tempo, várias usinas nucleares nos Estados Unidos estão sendo atacadas por um sujeito com uma armadura imune aos poderes do Super-Homem. Clark apanha feio do sujeito, que quer provar que o mundo não precisa do Super-Homem. Superman e Lois conseguiu algo que deveria ser praticamente natural para quem escreve séries e filmes baseados em quadrinhos, mas anda bem raro. Eles entenderam a essência do personagem. Não é sobre ter poderes, não é sobre bater em monstros do espaço. O Super-Homem é uma cria de Jor-El e Jonathan Kent. Ele representa não os Estados Unidos como eles eram nos anos 50, mas sim os valores universais reconhecíveis por todo mundo, em qualquer canto do planeta. Já Martha hipotecou a fazenda para pegar o dinheiro e ajudar vários vizinhos que passavam por dificuldades. Essa é a criação que gerou o Super-Homem, não um mero sol amarelo.
Mesmo sendo a criatura mais poderosa do planeta, Clark no fundo ainda é aquele garoto do interior, com um imenso apego à família, culpa por não ter conseguido salvar os pais, e senso de obrigação de viver segundo os ideais com os quais foi criado. E quando consegue isso, aí sim ele é realmente feliz. Em Superman e Lois vemos isso quando Superman salva um garoto de um carro que caiu de um viaduto. O garoto comenta pelo uniforme e Clark responde, sorrindo com orgulho: obrigado, minha mãe fez para mim. A cena em si é a cópia exata de uma cena de Superman Frozen Volume 1, de 1988, escrito por G. Loeb e ilustrado por Tim Sale. O carro verde que Clark levanta é uma referência direta à capa do Action Comics número 1, de 1938. Já o uniforme é o mesmo usado no revolucionário e adiante de seu tempo Superman animado, de Max Fleischer, de 1941. Superman e Lois representam um amadurecimento do CW, o que é ótimo. Podemos ter séries para vários públicos, com abordagens diferentes no universo de super-heróis, e essa pegada do super-homem pai de família, já na faixa dos 40 nunca foi feita na TV. Se estiver gostando do review, se inscreva para continuarmos postando conteúdo de Superman e Lois. Agora vamos falar do episódio desta semana. Superman e Lois episódio 2, intitulado Heritage Herança. Nesse episódio os personagens principais precisam tomar algumas decisões sérias a respeito de um dos seus filhos e também lidar com outras problemáticas interessantes. Tudo isso acontece ainda com a inserção de outros personagens já conhecidos do público. Uma boa parte do público se surpreendeu com as novidades provocadas pelos produtores de Superman e Lois. Além de um início repleto de tensões dramáticas, o primeiro episódio conseguiu fornecer sequências cinematográficas, com um cuidado técnico único em meio a todas as cenas apresentadas. A agilidade, por conta da apresentação dos personagens, também foi uma marca que conseguiu prosseguir de forma genuína no episódio exibido nesta terça-feira. Embora a ação contínua possa ser uma marca da série, em Heritage isso é feito de forma muito pontual. No entanto, quando acontece, é algo fantástico que realmente parece acrescentar à narrativa. Jonathan e Jordan Kent são o grande tema da trama nesse momento, especialmente Jordan. Depois da descoberta sobre a identidade heróica de Clark e também a sua liberação ocular de energia, os pais precisam decidir se irão manter seu filho em casa e longe da escola, para sua segurança. Por outro lado, há ainda Jonathan, que parece estar sofrendo com algumas imposições um tanto quanto perversas para um adolescente. O que também consegue chamar a atenção, nesse sentido, é como os roteiristas retratam a nova Smallville. Desde que Clark havia deixado sua cidade, muitas coisas mudaram e isso é perceptível em vários níveis. Entretanto, ao lidar com as questões familiares, um tanto quanto incomuns em diversos lares, diga-se de passagem, Clark ainda não conseguiu ter essa percepção, ao contrário de Lois. A personagem, inclusive, tem um embate com Morgan Edge em um determinado momento do episódio que aumenta ainda mais as tensões em Smallville. Além de todos esses conflitos armados, há também mais sobre o misterioso Capitão Luthor, que pode não ser o grandioso vilão que foi apresentado na semana passada. Dessa maneira, existem pequenos detalhes que vão se transformar em uma crescente para serem solucionados mais à frente. Outros personagens importantes e já conhecidos da audiência também aparecem no episódio desta semana. É o caso de Lana Lang, que promove uma confraternização e convida a família de Clark e Lois para comparecer. O piloto de Superman e Lois apresentou um mistério intrigante, de onde o Capitão Luthor veio. O episódio dessa semana deu a resposta. No segundo episódio do drama do Arrowverso, o vilão armado revelou que odeia o Super-Homem porque o kryptoniano destruiu seu planeta, a Terra alternativa que foi conquistada pela versão maligna do Superman. Um flashback no final do episódio retratou a cena da impiedosa batalha na qual o último filho de Krypton desceu do céu em sua roupa preta e arrebatou todo o exército de Luthor com sua visão de calor, incluindo o general da Terra, Sol-El. Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, Todd Helping falou sobre o personagem. Ele disse que queria gradualmente revelar as intenções de Luthor e o que aconteceu com ele, assim como explicar suas motivações para querer acabar com o Superman. Helping acredita que os eventos mostrados criam uma conexão do público com o propósito do vilão, ao mesmo tempo que coloca o antagonista em justa posição em relação ao herói da trama. Sob o ponto de vista de Hoopla, o ator conta que gostou de poder usar o uniforme preto novamente, mesmo enfrentando algumas dificuldades para colocá-lo. O ator usou o mesmo figurino em que pôde ser visto em Elseworlds, crossover das séries do Arrowverso. Segundo Tyler, a roupa estava um pouco mais apertada.
O intérprete de Clark Kent espera ter outras oportunidades de retratar a versão mais sombria do personagem. É isso por enquanto, resta esperar os próximos episódios para sabermos se a trama irá apresentar novos mistérios.